Números capítulo 21, versículo 22. Vitória contra Seom e Og. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim, Israel tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Hesron e em todas as suas aldeias, porque Hesron era a cidade de Sião, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado à sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso, dizem que falam em provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se, fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu em Hesbom e uma chama da cidade de Seom a consumiu. A Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como nativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Hesbom perdida é até Dibom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jaze, tomaram as suas aldeias e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. Ali Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja de Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu o tenho dado na tua mão, e ele e a todo o seu povo, e a sua terra far-lhes-ás, como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, nas terras dos filhos do seu povo, e chamá-lo-á, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas,
os enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está na divisa de Arnon, na extremidade da divisa dele.
E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar coisa alguma? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu ele dali a última parte do povo. Balaque edifica 7 altares. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque disse-lhe: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-os dali para mim. Então o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro para cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoaste a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto, e levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem
como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão água, e as suas sementes estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações seus inimigos, quebrará os seus ossos e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e o cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu as suas parábolas e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu as suas parábolas e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para perdição. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Capítulo 25. A adoração a Baal. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes da terra: cada um mate os seus homens que se juntam a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos.
ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eliezer, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganam no negócio de Peor, e no negócio de Cosbe, filha de maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. O segundo recenseamento, capítulo 26. Aconteceu, pois, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote das campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esron, a família de Esronitas, de Cami, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.630. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Senuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saluitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram Esrom, família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amunitas. Estas são as famílias de Judá, segundo as que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Pulva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo que foram deles contados 64.300.
Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jalielitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. De Maquir gerou Gileade, e de Gileade gerou Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família de Elequitas, e de Asriel, a família de Asreelitas, e de Siquém, a família de Siquemitas, e de Semida, a família de Semidaitas, e de Éfer, a família de Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família de Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela, de Herã, e a família de Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde, Naamã, de Arde, as famílias dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Sumanitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Sumanitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram Imã, família de Imanitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Dos filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Leis sobre a divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou Anrão.
E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles saíram foram contados 23.000, todo o homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dado herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre eles nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.